Olá, olá! Estamos aqui ao vivo para mais uma live para a gente falar sobre as virtudes. As 4 virtudes é uma das virtudes, né? Quem não conseguir assistir esse vídeo desde o início, assiste que vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado no IGTV, vai ficar gravado no feed aí do meu IGTV e também o meu canal no YouTube. Quem quiser assistir pelo YouTube que preferir, é só ir lá, Karina Andrade Mota. Então, vamos começar. Oi, Marcos, boa noite. Vamos falar. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, botar o tema para que as pessoas saibam do que nós estamos falando. Ok, muito bem. Hoje nós vamos falar mais uma virtude, né? Daquela ideia das 4 virtudes que eu quero trazer durante essa semana. Ontem nós falamos sobre sabedoria, que eu elegi como a primeira virtude, porque ele é, no meu entendimento, a mãe de todas. Oi, Elton, boa noite. É a mãe de todas. Oi, Stefano, Max, sejam bem-vindos! Para que a gente possa debater, conversar mais um pouco sobre as virtudes, falar um pouquinho mais sobre as nossas ideias, fazer nossas reflexões, né, da noite. E hoje eu quis trazer a coragem. Interessante que semana passada, né, eu falei sobre coragem. E como a coragem também é importante, é tão importante que é um dos pilares das virtudes que a ideia que eu trouxe hoje é do pensamento inicial de Platão. Então, desse início... Oi, Débora! Seja bem-vinda! Dessa ideia inicial, né, de trazer o que Platão imaginava que era uma base do ser humano, que era uma base virtuosa do ser humano. Como o ser humano poderia ter alguns pilares, né, alguns princípios, algumas formas de viver e de pensar que fosse mais saudável não só para ele, mas também para outras pessoas. Só que eu estou fazendo, né, tô dando aquela modernizada, uma modernizada básica, uns 2000 e poucos anos, 2400 anos, trazendo para o mundo atual, trazendo um pouquinho para as nossas ideias atuais, apesar de que as ideias, mesmo há 2400 anos, a gente percebe como é importante, né, a gente pensar nas bases, como é importante a gente falar sobre princípios, porque a gente vê que é muito parecido com o que a gente vive hoje. A diferença, claro, a modernidade da sociedade, a modernidade da cabeça das pessoas, inclusive a facilidade de acesso à informação, isso faz com que a gente se desenvolva cada vez mais rápido. E aí eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, né? Porque eu acho que conhecimento é sempre bom. O que você faz com ele é que vai depender, né, dos seus princípios, dos seus valores, né, de quem é você, quais são as suas intenções. Então isso aí depende da pessoa que obtém o conhecimento. O que ele vai fazer com o conhecimento, mas o conhecimento é sempre muito bem-vindo. E hoje, falando de uma dessas virtudes, a segunda virtude que eu elegi para falar hoje é a coragem. Nós falamos um pouco de coragem na semana passada, e eu acho que coragem, assim como sabedoria, são assuntos que a gente pode falar todos os dias, porque todos os dias vai ter algo novo para trazer, sempre vai ter alguma ideia para trazer diferente. E podem participar, vocês já estão acostumados, vocês são de casa, vocês já são de casa, então o que vocês quiserem comentar, fiquem bem à vontade para comentar, porque realmente é um bate-papo, né? Eu vou ficar falando aqui, mas se vocês quiserem comentar e conversar alguma coisa, vocês sabem que vocês podem ter a qualquer momento a palavra aqui nesse lugar, nesse espaço nosso aqui. Enfim, então o que a coragem, por que a ideia de que coragem é uma das bases, né, um dos pilares
é uma das virtudes cardeais. Voltando só a falar um pouquinho, né? Virtude cardeal que eles tratavam naquela época é aquilo que realmente não pode faltar no ser humano para que ele seja o ser humano mais completo, né? É claro que a gente está falando do completo dentro do que é o ser humano, dentro até dos seus erros, dentro dos seus erros e acertos, que sejam mais acertos. Então, a análise que foi feita, o diálogo que foi feito, é de pensar o que seria obrigatório o ser humano obter, quais são as virtudes que o ser humano tem que ter para que ele possa realmente se desenvolver e ser uma pessoa produtiva dentro da sociedade que ela vive, dentro do espaço onde ela está. E a coragem foi uma dessas bases. E eu particularmente concordo, né? Porque a coragem, ela é a bravura, né? Ela é a força, ela é a vontade, né? Porque a vontade é uma ação, é algo que não está só dentro de você, ele está dentro e está fora. Porque ter coragem também é combater os seus medos. E se a gente falar do mundo das ilusões, né? Então a gente está repleto a gente vive o tempo inteiro sendo cercado por situações que vão nos fazer ter medo, que vão nos fazer paralisar, que vão fazer com que a gente não se mova, que a gente não saia do lugar. E aí a gente não produz. E aí a gente não consegue transpor as barreiras que existem, os desafios que aparecem na nossa vida, a gente não consegue passar. Porque a pessoa que não tem coragem, ela simplesmente não se acha capaz. Ela vê uma pedrinha no caminho, isso eu estou falando bem do extremo, né? Do extremo. Ela vê uma pedrinha no caminho e fala, opa, tem uma pedra nesse caminho, eu não vou conseguir passar por ela, então eu vou dar a volta e vou voltar. Por esse caminho eu não posso passar. E se for uma pessoa com coragem, pode ter um morro, né? Pode ter uma montanha. A pessoa vai olhar, vai falar, olha, é um desafio, sei que não vai ser fácil, mas eu acredito na minha capacidade. Então a coragem está muito relacionada em acreditar na sua capacidade e sair realmente do mundo da ilusão, daquela ilusão que foi criada para justamente paralisar a gente, que vem muito representado como medo, tá? Vamos falar de medo, né? Mas tem muitas representações envolvidas nessa história aí. Se a gente pensar que a pessoa que não tem coragem, ela não consegue ser feliz. Isso é um julgamento? Não é um julgamento. Oi, Tia Neda, seja bem-vinda, boa noite. Não é bem um julgamento, porque quando a gente vê a pessoa que não é corajosa, ela é medrosa, porque a gente tem muito essa relação, né, do medo e da coragem. Então, nem sempre a coragem, né, é essa transposição do medo. Às vezes a coragem está mais relativa à bravura. É algo que você faz, que você expõe, que você expressa e inclusive para outras pessoas. Né? Quando a gente vê algumas pessoas que que vão e salvam alguém que está no momento de perigo, arriscando inclusive a própria vida, colocando a sua própria vida em risco para salvar a vida de outra pessoa, isso é um ato de bravura. Isso é ter coragem, né? Porque a gente vê muitas pessoas que ficam paradas, paralisadas, aí alguém se movimenta e faz alguma coisa. Então, nem sempre também tem essa relação com os medos ilusórios, medos internos que a gente tem. O autoconhecimento tem muita relação com a coragem e o medo. Quando você tem o conhecimento de quem é você, quando você sabe das suas habilidades, quando você sabe da sua capacidade, você simplesmente extermina, e eu não estou dizendo
de uma forma, eu estou sendo... Não, você extermina todo e qualquer medo ilusório. Ele pode chegar, mas você vai falar, opa, isso é uma ilusão. Estou reconhecendo que isso não é real. Então, se eu não estou tendo nenhum momento de perigo real, onde a minha vida não corre risco, eu estou simplesmente criando uma ilusão. Disse tudo, Stefano falou. Stefano, vocês é que dizem tudo. A gente está criando uma ilusão. E a gente cria a ilusão baseado numa série de fatores que a gente já conversou vários aqui, baseado no que a gente aprendeu social, na escola, ou os nossos pais que tentando, né, nos proteger, não fizeram nada de errado, mas acaba colocando medo, porque o medo é uma forma de domínio muito potente. Se eu consigo colocar o medo em alguém, eu mando nessa pessoa. Essa pessoa vira simplesmente uma marionete, onde a gente vai movimentar do jeito que quiser. Por quê? Porque a pessoa acreditou que eu sou mais capaz, mais forte do que você. Então, se eu sou mais capaz, mais forte do que você, deixa que eu faço por você, você só me obedece. E assim funciona a sociedade. Porém, isso é uma grande ilusão. Porque esse medo ilusório, né, que não é o medo do risco de vida, tá, gente? Se for preciso, a gente fala muito bem claro isso. O medo tem a função de salvar a sua vida, seu corpo. Então, é se guardar. Se não for nessa função, ele é uma ilusão. E se é uma ilusão criada e tem um envolvimento, inclusive, emocional. Né? Tem uma característica muito de domínio. E aí a gente tem que sempre se perguntar, pera lá, eu estou realmente correndo um risco de vida? Não. Se eu pular de uma montanha, eu vou correr um risco de vida? Vou. Então você não pule, por favor. Né? E não coloque sua vida em risco. É só para isso o medo. Agora, se eu passar por um caminho onde tem uma pedrinha, que eu sei que eu posso ou dar um chute na pedra ou desviar da pedra, será que eu vou correr o risco de vida? Não. Não, mas se eu passar para o outro lado, vai me acontecer XYZ, porque eu estou fazendo algo que isso não é real. E aí a gente paralisa. Essa coragem, que é uma das virtudes, faz o ser humano trazer a energia da vontade. A vontade é que faz tudo se movimentar. A vontade é colocar em ação. Então, essa coragem, né, ela faz com que o homem, com que o ser humano, com que a sociedade se movimente em busca do que ele deseja, do que ele entende também que é bom para ele. E isso é fundamental. Ontem a gente falou sobre sabedoria, que é, né, os conhecimentos adquiridos conforme as nossas experiências. E então, como eu vou viver qualquer experiência se eu não tenho coragem? Olha como uma coisa, isso é tão fantástico, uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, se eu não tenho coragem, eu não vivo experiências. Se eu não vivo experiências, dificilmente eu vou chegar na sabedoria. Né? Dificilmente eu vou chegar na sabedoria. Ou a minha experiência de vida vai ser muito rasa. Eu passei a minha vida inteira, sei lá, 80 anos, não, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca saí daqui, nunca conheci lugar nenhum, não sei como é que é. Aí a pessoa começa a adquirir um medo. Percebam, né? Quando a pessoa é mais jovem, ela sempre está com ímpeto, ele tem mais coragem, a gente tem mais coragem de fazer um monte de coisa, a gente não pensa nas consequências, inclusive, né, até de formas um pouco mais assim, irresponsáveis, vamos dizer assim, né? Os jovens são muito assim, meu Deus, nem pensou nas consequências. Porque o jovem, ele tem muito aquela energia do eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E é claro que conforme vai passando o tempo, a gente vai um pouco que pensando, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Não é isso. É que conforme você vai tendo a experiência de vida, você vai dosando. Você vai entendendo o que é melhor para você. Então não é mais uma questão de coragem no sentido de eu vou lá, vou fazer, vou acontecer.
Stefano colocou: nas pistas, ter coragem é fundamental para as conquistas. E nas empresas, até que ponto a coragem ajuda ou atrapalha nas decisões? A coragem sempre ajuda. E eu vou dizer, em qualquer área da nossa vida. Primeiro, né, tem que dizer que a maioria já conhece o Stefano, ele é piloto. Então, Stefano, na sua profissão, né, eu não sei se é um hobby ou se é uma profissão, isso é fundamental, né? Vamos botar assim, no esporte a coragem é muito fundamental. Mas na nossa vida, em qualquer área, inclusive nos nossos relacionamentos. Então, na empresa, se você for de um cargo de decisão, como é que você vai tomar uma decisão se você não tem coragem? Qualquer decisão por uma pessoa que não tem coragem é algo muito perigoso. Entende? É algo assim, não, pera lá, calma, vamos pensar, não sei o quê. Agora, também não quer dizer que eu vou tomar qualquer decisão por um impulso. Claro que não, por isso que eu tô dizendo. Uma coisa a gente vai dosando a outra, né? A gente vai adquirindo experiência, a gente vai caminhando na nossa sabedoria. Por isso que eu comecei com a sabedoria ontem, porque ela é a base de todas as outras virtudes que a gente vai falar ainda amanhã e depois. Mas também é necessário a gente pensar, a minha habilidade de pensamento, as minhas experiências vão fazer com que eu tenha coragem. A sabedoria é o dosador da coragem. Exatamente, Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite. É isso que eu tô falando, porque conforme você vai, quando você é muito jovem, você tem coragem de fazer tudo, sem pensar muito nas consequências. E faz parte, todas as pessoas jovens são assim, porque elas têm mesmo aquela vontade de desbravar, né? Então, conforme você vai vivendo suas experiências, vai adquirindo sabedoria. Conforme você vai adquirindo sabedoria, você vai começando a pensar. Não quer dizer que você vai deixar de ter coragem. Ah, então quer dizer que eu vou virar um covarde. Não. Você continua com a coragem, só que você não precisa, em todos os momentos da sua vida, utilizar essa energia completa, né? Que um jovem tem, né? Ah, eu vou meter a cara, eu vou fazer, eu vou mergulhar, eu vou pular, eu vou pular de bungee jump, pular não sei o quê. Aí tem gente que fala, não tenho necessidade disso. Eu já sei que não é algo que de repente, que me traga, não sei, qualquer coisa. Não preciso disso nesse momento. Então, isso é a sabedoria quem vai falar para você. Você tem coragem? A questão da coragem aqui também, muito falada, é a questão de você colocar, né, em prática, colocar em ação as suas vontades, os seus desejos. É realmente você falar assim, eu quero começar tal coisa na minha vida, e você começar a planejar e colocar em prática. E não viver, né, sendo restringido pelo medo, né? Porque o medo é restritivo. Ele está sempre reduzindo a sua capacidade. O medo é uma redução de capacidade do ser humano. Então, o medo ilusório, tá? Tô sempre falando do medo ilusório porque aquele medo de risco de vida, é claro, ele é útil sempre e vamos usá-lo se a gente precisar. Se não precisar, se não for esse o caso, você não precisa viver com medo de nada. Ai, mas eu vou ser uma pessoa, não vou ter medo de nada. E o perigo? O perigo de quê? Ah, nessa ideia não deu certo? Não deu certo, vamos tentar outra. Claro que tem que ser algo pensado. Claro que tem que ser algo programado. Pense que naquela época, né, Platão escreveu esse diálogo, né, que está no livro A República, há 2.300 anos antes de Cristo, 2.300 e pouco, a 2.400, que foi a época que ele viveu, antes de Cristo, 2.000 e poucos anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, aí tem bolei tudo aqui, ele já pensava nessas bases importantes para o ser humano, eles já discutiam isso, que habilidades são essas que não pode faltar no ser humano, para que ele possa sim ser um ser humano que vai fazer uma diferença na sociedade, que ele vai pensar, que ele vai refletir, que ele vai entender como funcionam as coisas, que ele vai ter sabedoria, que ele não vai ter medo de colocar em prática. Oi, Kitty! Seja bem-vinda, minha amiga! Boa noite! Saudades! Então,
pensa que naquela época tudo isso já era discutido, tudo isso era pensado. Eles pensavam, e não é assim, vamos fazer um dia uma reflexão, não. Isso era algo que demandava anos, refletindo e pensando em como o ser humano poderia se desenvolver de uma forma melhor para ele, melhor para a sociedade, mais justa, sabe? Oi, Fabinho, boa noite, seja bem-vindo. Então, pense que a coragem, ela está inserida no DNA do ser humano. A coragem faz parte da gente. Se você pensa que qualquer planejamento que você tem hoje na sua vida, você fala, eu não tenho coragem, começa a pensar, use a sua razão, porque eles também falavam muito isso, né? Vamos começar a usar a razão para começar a pensar o que é possível dentro da racionalidade humana. Ai, meu Deus, apertei um negócio aqui. Oi! Oi, Isabelle! Boa noite, querida! Seja bem-vinda, viu? Pensando nessa racionalidade, então vamos ser racionais, porque afinal de contas, a nossa mente racional é uma potência. Aliás, nosso ser por inteiro, nosso cérebro por completo, é uma máquina que não pode ser limitada ainda, né? O ser humano tenta, mas ela ainda não chega nem, sei lá, quanto, perto da capacidade da nossa mente, do nosso cérebro. Então, se a gente botar o nosso cérebro em prática e começar a pensar, certo, por que eu estou com medo? Vamos começar a pensar o que é real desse medo e o que é uma ilusão criada. Quando a gente fala de um projeto que a gente está pensando em fazer para alguém, é bem normal que alguém chegue para você e fale, não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso é perigoso. É claro que a gente tem que pensar nos dois lados. Mas se você ficar sempre pensando que não vai dar certo, vai começar a adquirir o quê? Um medo. Aí o medo começa e vem a dominar. Então, é como se o medo percebesse que tem uma falha em você. E aí ele entra por essa falha, sabe? Entra com força, fala, epa, já percebi que aqui é o ponto fraco dessa pessoa e eu vou entrar nesse lado aqui e já vou me apresentar. Então, é muito importante a gente perceber que a lógica que foi pensada do porquê que a coragem é importante, a coragem, a bravura, o destemor é muito importante para o ser humano, até como uma base principiológica, né, da nossa formação. Porque é isso que faz a gente se movimentar e criar coisas novas. É isso que faz a nossa vida mudar. Não é só ficar na mente, não é só isso. É viver as experiências, como eu falei. É a questão da sabedoria. Eu só vou adquirir sabedoria se eu viver minhas experiências. E eu só consigo viver experiências se eu pegar o medo ilusório e jogar ele todo no lixo. E falar... E colocar, impor isso, aqui você não entra. Aqui você não entra, porque se der espaço, se tiver uma rachadura, o medo vai entrar. Então, colocar em prática os seus objetivos e colocar em prática até o seu lado racional para você pensar do porquê que o medo, e aí eu vou falar de qualquer área, cada um de vocês vai pensar qual a área da sua vida, ou o que você tem medo. Ah, eu tenho medo de mar. Ah, eu tenho medo de barata. Ah, eu tenho medo de voar de avião. Eu tenho medo, né, de correr, igual o Stefano comentou aqui, né? No caso, a pessoa escolheu uma profissão onde, de alguma forma, em algum nível, existe um certo risco, ela tem que enfrentar os medos, senão ela não faz. Agora, claro, né? São riscos sempre bem pensados. São riscos bem pensados, para que esse risco não aumente, sim diminua. Como eu posso fazer algo, isso é importante, né? Como eu posso fazer algo na minha vida que pode, de repente, criar um impacto diferente para mim, ou para as pessoas que estão à minha volta, reduzindo os riscos. Quando você reduz esses riscos, você começa a perceber
que é possível, que é real e que o medo, ele não vai ter mais espaço ali, né? Porque você trouxe para a sua racionalidade, você trouxe para o seu racional mental as possibilidades reais sem ilusão, saindo da ilusão. A ilusão é algo completamente criado pela nossa mente ou até envolvido também com o nosso emocional, e isso, na maioria das vezes, nos atrapalha, tá? Criar a possibilidade de pensar o que me incapacita de fazer aquela escolha. O que me deixa paralisado de não conseguir conquistar aquilo. E se qualquer pessoa, né, sei lá em que tempo, conseguiu conquistar algo parecido com o que você pensa querer hoje, você também é capaz. E mesmo que não tenha ninguém, nunca que tenha feito o que você pensa em fazer, como um projeto de repente, sim, você vai ser o primeiro. E aí? Né? Então, requer coragem fazer mudanças, fazer escolhas e viver as experiências da vida, claro, com responsabilidade. Né? Porque quando você traz a responsabilidade, que é essa parte mais racional do ser humano, é pensar realmente nas razões. Primeiro, o que me faz tomar essa atitude? O que me faz realmente viver aquilo e querer aquilo? O Max falando, coragem e medo são intrínsecos entre si? Não são intrínsecos, mas eles têm uma relação, porque se eu dou espaço, o medo entra com tudo. Então, assim, não é necessário eu ter aquela coragem 100% o tempo inteiro, não é isso. Mas é trazer a minha lógica, né, às possibilidades. E tirar o medo que não serve pra gente. Qual é o medo que não serve pra gente? Qualquer medo que te impeça de fazer qualquer movimento que você não corre risco de vida. Lembrando, o medo, ele foi criado, ele é um ativo do nosso cérebro para que dê um alerta para você salvar a sua própria vida. Ponto final. Ele não tem outra possibilidade de ser útil para a gente. A única forma útil do medo é essa. As outras formas do medo são inseguranças, eu não acredito em mim, aí eu chamo de medo, mas não é medo, são outros nomes, né? Eu não me sinto capaz, eu acho que eu não vou dar conta, não é bem assim. Aí sabe quando você já vai começando a falar, não, peraí, ou então às vezes um sonho, um projeto, e de repente você começa a pensar, não, esse projeto de repente não é tão viável. Aí vem as desculpas que são camufladas, né? Mas na verdade é o medo. Que você tá trazendo todas as possibilidades que, inclusive, se a gente for juntar tudo chama-se autossabotagem. Ponto. Né? Quando você começa a pensar que, qual é o medo? Mas qual é o medo? Qual é a possibilidade? Eu tenho medo da morte. O medo da morte é se você estiver correndo risco de vida. Se não estiver correndo risco de vida, se eu estou numa boa, estou em casa, se eu estou tranquila. Desculpa, espirrei. Qual é o medo que pode me paralisar? Qual é o medo que pode me paralisar? Então, assim, não quer dizer que eles são intrínsecos, mas eles têm uma correlação. Eles têm uma correlação. Então, o medo nem sempre, né? A falta do medo, não ter medo, nem sempre é ter coragem. E ter coragem também não é sempre também não ter medo nunca. Então, a gente tem que dosar com o quê? Com a sabedoria. Trazendo esse pilar, trazendo essa inteligência que a gente tem, mental, de perceber a verdade, a realidade, a lógica nisso tudo, faz com que a gente se sinta muito mais corajoso para colocar em prática algum projeto, alguma coisa. É a movimentação, é a prática e ação dos nossos desejos, na verdade isso.
Quantas vezes a gente tem desejos que ficam só na nossa mente. Kedma, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Então eu quis trazer um pouco essa questão desse pilar que eu acho importante. O Stefano colocou aqui saúde. Me fala, Stefano, se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, a gente pode conversar e discutir mais um pouquinho. Mas é uma questão que a gente tem que pensar, né? Primeira virtude, sabedoria. Segunda virtude, coragem, bravura, destemor, que é colocar em prática. Amanhã eu vou trazer mais uma das virtudes, que é a temperança, o equilíbrio, que também está tudo, olha, tudo está relacionado, né? Como a gente está dizendo que uma coisa dosa a outra, uma coisa, se você movimenta uma coisa aqui, ela vai movimentar lá. Ah, obrigada! Amém para todos nós, então. A brincadeira do latim. Ai, agora eu entendi. Eu fiquei tão concentrada aqui que eu vi saúde. Aí eu fiquei tentando pensar o que tem a ver a saúde com a história. Mas saúde para todos nós, então. Obrigada, Esther. Às vezes a gente tá aqui e às vezes a pessoa coloca uma palavra aqui e a gente não consegue correlacionar com o que com o que tá acontecendo aqui. Às vezes eu tô pensando só no que eu tô falando. Ei, gente, olha, paciência. Às vezes não é fácil. Mas eu rio, adoro. Então, gente, vamos ter saúde, todos nós, e vamos ter coragem, né? Coragem para a gente conseguir sermos as pessoas tão capazes e potentes que nós somos, que nós já somos, entendeu? Então não vamos jogar a pá de cal nas nossas capacidades, não vamos jogar uma pá de cal nos nossos desejos, nas nossas vontades, não vamos enterrar, né? Não vamos nos enterrar vivos. Depois de rir, né? Falei uma coisa mais pesada aqui, mas é para trazer uma reflexão. Então vamos realmente começar a pensar, né? O que o medo está tentando me parar? Aonde eu estou me paralisando, imaginando um medo que foi criado às vezes por mim, ou por alguém, ou pela televisão, ou pela sociedade. O que dentro disso é real para minha lógica, para minha concepção? Coragem para mudar. Sabe por quê? Porque nós seres humanos fomos feitos para mudanças. A nossa mente, ela tá prontíssima para mudar de ideia o tempo inteiro, porque toda informação que entrar, né, já cria um algoritmo diferente, já começa a criar uma outra lógica, já começa a criar uma outra percepção, e aí eu posso mudar de ideia. Agora, mental, de raciocínio, de lógica, de percepção da vida, aí eu, pronto, fico dentro de uma caixinha, sair da zona de conforto. Com certeza que eu brinco aqui que a zona de conforto não tem nada de confortável. Porque se ela fosse confortável, ninguém queria sair de lá, mesmo não que nem precisaria. Mas ela é tão desconfortável que você não gosta de estar ali. É uma grande mentira. Mas, enfim, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente vai falar sobre temperança, sobre equilíbrio, sabe? Para que a gente possa também falar um pouquinho mais sobre essa outra virtude maravilhosa que é importante o ser humano ter, para que a gente possa, é como se fosse, né, as bases, as 4 bases que são principiológicas para a formação do ser humano. Não quer dizer que não tem abertura para outras coisas, mas sim, tenho muito medo de perder minha mãe e isso me atrapalha muito, queria muito controlar isso. Isabelle, aí você tem que pensar, né? É natural do ser humano, né, um dia ter um momento de partida. Se hoje a sua mãe está vivendo, está bem, curta, aproveite a sua mãe, esteja próxima a ela, seja grata. Inclusive a Débora falou de gratidão, de outra coisa, mas aproveitando essa mesma frase também do Stefano Grato, seja grata por ser filha dela, seja grata pela relação que você tem com ela. Não viva com medo da perda, porque
porque aí você vibra na escassez, você vibra na falta e não na abundância, tá certo? Obrigada a todos pela presença. Amanhã a gente volta, vamos falar de temperança, mais uma base aqui da ideia que Platão, maravilhoso, sou muito fã de Platão, trouxe como uma das virtudes cardeais, que são as bases principais para a formação do ser humano, tá bom? Então amanhã a gente volta. Obrigada mais uma vez. Saúde para todo mundo. Tchau, tchau. E o pessoal do YouTube, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você acha que também estão nessa busca, estão nessa vibração, estão querendo sim, né, trazer esse movimento de conhecimento, de reflexão do próprio ser humano, do comportamento humano. E vamos aí, você pode comentar, façam seus comentários também, que é importantíssimo para eu entender, eu leio os comentários também, tá? Fiquem à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.